Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma grande aula. Hoje nós vamos abordar o assunto Caixa Econômica Federal. Professor, Caixa Econômica Federal, sim. Conhecimentos bancários, claro, né? Nós estamos estudando o que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos estudando exatamente aqui, ó, bancos e caixas econômicas, ou seja, a Caixa Econômica, a primeira informação importante que você deve saber, faz parte do quê? Do sistema operativo do Sistema Financeiro Nacional e está sobre aí normatização, fiscalização do Banco Central do Brasil e, claro, também do Conselho Monetário Nacional e, claro, alguns títulos de capitalização aí, de captação aí via valores mobiliários, pela Comissão de Valores Mobiliários também, né? Caixa Econômica Federal, as caixas econômicas, eu vou falar Caixa Econômica Federal porque só tem uma Caixa Econômica hoje aí existente no país, né? O que acontece? A Caixa Econômica, ela participa, ela faz parte do seleto grupo que nós chamamos de instituições financeiras monetárias, ou seja, são aquelas instituições que são autorizadas a receber o tesouro, o chamado depósito à vista, né? Junto a essas instituições, nós temos os bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos, que também têm essa autorização de receber os depósitos à vista, né? Vamos lá, Caixa Econômica Federal, seguindo aí a nosso roteiro, o professor buscou aí como fundamento dessa aula lá o site do Banco Central do Brasil. Então está aqui o site do Banco Central do Brasil e a gente colocou isso aqui em uma letra um pouco maior para ficar fácil o entendimento. Vamos lá. Caixa Econômica Federal e outras caixas econômicas, né? Esse outras caixas econômicas é interessante. Vem comigo aqui. Primeiro, a Caixa Econômica Federal, criada em 1861, está regulada pelo Decreto 759 de 69, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, né? E aí, professor? Estudo integrativo, né, cara? Ministério da Fazenda. Vamos lá, ver se você está ligado nos nossos estudos. Essa palavra Ministério da Fazenda já apareceu em aulas anteriores, né? Quais? Aonde que apareceu? Primeiro, o presidente do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, está lá. Nós vimos o seguinte, que o Banco Central do Brasil está vinculada, é uma autarquia que está vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Nós vimos também o seguinte, nós vimos que a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia em regime especial, também está vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Vimos que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional também faz parte do quê? Da estrutura do Ministério da Fazenda. E a Caixa Econômica Federal, ela é o quê? Não é uma autarquia, atenção, já foi cobrado em prova de concurso. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E essa empresa pública também está vinculada aí ao Ministério da Fazenda. Trata-se de instituição assemelhada aos bancos comerciais, né? Olha aí. Então, a Caixa Econômica, ela é o quê? Ela parece muito com os bancos comerciais. Professor, por quê, professor? Porque eu digo que quase todos os produtos oferecidos pelos bancos comerciais, a Caixa Econômica também oferece, né? Podendo captar depósito à vista, ok? Realizar operações ativas e efetuar prestações de serviço, né? Tudo bem, professor. Se as caixas econômicas assemelham com o banco comercial, por que Caixa Econômica? Porque a Caixa Econômica tem algumas atribuições que os bancos não podem ter. E é exatamente isso que o examinador quer saber de você. Uma característica distintiva da Caixa, ou seja, somente ela, né, é que ela prioriza nas suas atividades a concessão e financiamentos de quê? A programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transporte urbanos e esporte. Então, a Caixa Econômica tem o que? Tem uma característica social mais assim aprofundada, mais acentuada que os bancos comerciais, ok? Vem comigo, a aula aqui é longa, temos muitos assuntos importantes. Pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumos duráveis,
emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como o monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sobre a consignação de bens, monopólio de vendas de bilhetes de loteria federal. Claro que nós vamos voltar nesse assunto durante a aula, mas uma coisa que você já tem que fixar e memorizar, que isso pode cair na prova. Loteria Federal. É o quê? Concessão exclusiva da Caixa Econômica Federal. É monopólio. Penhor de bens, cara, né? Penhor de bens pessoais. O que é isso? É aquele penhor bancário que tem lá, aquele penhor de joias, que todas as cidades, todas as capitais aí tem uma agência da Caixa Econômica que realiza essas operações de penhor, né? Eu já vi isso aí na minha casa, minha mãe usava muito esse tipo de crédito. Então, são monopólio. Monopólio é uma exceção. Eu sempre digo para vocês que examinador adora o quê? Examinador adora novidade, adora exceção. Monopólio é uma exceção, né, do monopólio. E o que? Ela adora também o quê? Números, né? Vem comigo aqui. Além de centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o nosso FGTS, integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SPBE, e o Sistema de Financiamento Habitacional, né? 3 coisas importantes da Caixa Econômica. Primeiro, vai ser o quê? O gestor do FGTS, ok? Ele integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nós vamos ver isso durante essa aula. Esse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo foi criado em 66, salvo engano, e nós temos 4 instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo nos dias de hoje. E o Sistema Financeiro de Habitação, aí, principalmente com a extinção do BNH. Nós vamos aprofundar esses assuntos aqui. Isso aqui, tudo aqui é o que está escrito na onde? Lá no site do Banco Central, leitura obrigatória. Por que é leitura obrigatória? Porque o examinador pode pegar um Ctrl+C aqui e mandar na prova, né? E, finalmente, atualmente não há no Brasil caixas econômicas estaduais, né? Embora que os estados possam constituir aí suas caixas econômicas, mas, infelizmente, aí, nós não temos mais aí caixas econômicas estaduais, lamentavelmente, né? Ok, bacana, tá aí. E aí, professor, vem comigo, né? A nossa proposta pedagógica aqui é sempre de encontrar um material didático na qual o examinador retira as questões de prova. Então, seguindo esse raciocínio, nós já vimos aqui a parte do Banco Central. Ok, acabei de terminar. E concluir agora, professor, a lei, né? A lei, cara. A Caixa Econômica é importante, principalmente no setor do FGTS, de loteria e de habitação, né? Então, é o seguinte, a Caixa Econômica, isso você deve saber, foi criado pelo Decreto-Lei número 759 de 69. Olha só a emenda da lei. Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública, Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. Então, vamos lá rapidamente. No artigo 1º, para a gente ter aí, para fixar o conteúdo, fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal, CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública. Atenção, o Banco do Brasil, ela é uma sociedade de economia mista. Os demais bancos, eles são o quê? São uma SA, são sociedades anônimas, e a Caixa Econômica é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá? Ela é de direito privado, mas é considerada uma entidade pública no sistema financeiro nacional, com patrimônio próprio e autonomia administrativa vinculada ao Ministério da Fazenda. A Caixa Econômica terá sede e foro na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Está aí para você, em todo o território nacional. O artigo 2º é o último artigo que nós vamos ler desse decreto. Por quê? Porque aqui fala a finalidade da Caixa Econômica. E as questões de concurso estão cobrando essas finalidades. Então, você tem que estudar aí pontualmente, cara. Finalidade. Primeira finalidade. O que pode acontecer? Receber em depósito sob a garantia da União economias populares incentivando os hábitos de poupança. Então, primeira finalidade da Caixa Econômica está aqui, a poupança, né? Então, olha só, vou ler de novo, cara. Receber em depósito
sobre a garantia da União, economias populares, incentivando os hábitos de poupança. Receber. Então é o seguinte, você lá economizou R$2.000, a sua economia popular. Você vai pegar esses 2.000 e você vai lá abrir uma caderneta de poupança na Caixa Econômica. Essa caderneta de poupança da Caixa Econômica você pode ficar seguro. Porque se a Caixa quebrar, pode quebrar, né? Principalmente com interferências políticas aí, né? O que acontece, cara? O que acontece? Aquela poupança sua está sob garantia da União. De novo, receber em depósito sobre a garantia da União, economias populares incentivando os hábitos de poupança. Então, a Caixa Econômica é o grande recebedor de poupanças aí no Brasil todo. B. Conceder empréstimos e financiamentos de natureza assistencial, cooperando com as entidades de direito público e privado na solução dos problemas sociais e econômicos. Ou seja, as caixas econômicas aí, a Caixa Econômica em si, ela tem sim esse foco social, né? Assistência social, problemas sociais e econômicos da nossa sociedade. C. Operar no setor habitacional, grande atuação da Caixa Econômica, né? Caixa Econômica hoje, a Caixa hoje, eu digo para vocês que é o maior operador do sistema habitacional brasileiro, né? Operar no setor habitacional como sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional de Habitação, BNH, com o objetivo de facilitar, promover a aquisição de sua casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Tá? E aí, professor, nós vamos explicar esse cara aqui para você. Tá? Primeira coisa, então já falei, ela atua fortemente no setor habitacional, aí nós temos aí já vários exemplos, não precisa nem o professor reforçar isso, que você já sabe disso. Outra informação importante que está no decorrer da aula, mas já vou antecipar para vocês, porque veio aqui para o slide, principal agente do Banco Nacional de Habitação. O Banco Nacional de Habitação é o famoso BNH. O BNH, infelizmente, saudade do BNH, ele foi extinto em 1986. Cara, não deveria ser extinto esse cara. Muito importante, né? E o BNH, ele foi extinto e as suas atribuições foram 100% incorporadas pela Caixa Econômica, né? E detalhe, então, Caixa Econômica tem foco habitacional? Tem. Só que o foco habitacional, isso cai em prova de concurso, é o quê? Especialmente pelas classes de menor renda da população. Tá. E a de maior renda, professor? Normalmente, as sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. São as duas entidades aí também que vão estar atuando nesse segmento habitacional com um foco maior de maior renda. Menor renda, Caixa. Menor renda, Caixa. Maior renda, sociedade de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Explorar com exclusividade o serviço da Loteria Federal no Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente. Loteca, né? Exercer o monopólio das operações sobre os penhores civis com caráter permanente e da continuidade. Essa letra D e a letra E são os assuntos mais cobrados num concurso referente à Caixa Econômica. Por quê? São exceções. Explorar com exclusividade, exercer o monopólio, né? Exclusividade de quê? Loteria. Monopólio, os penhores civis com caráter permanente ou da continuidade. F. Prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de natureza financeira, delegados pelo governo federal ou por convênio e outras entidades ou empresas. G. Realizar no mercado financeiro, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de correção monetária, observadas as condições normativas estabelecidas no Conselho. Ou seja, realizar no mercado financeiro, atenção, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no plano interno ou externo,
Ou seja, o que está acontecendo aqui, cara? Aqui, ó, isso aqui foi incluído em 1973, né? Esse aqui, o item aqui, ó, vou falar aqui para vocês, o item G, tá? O item H e o item I foram o quê? Eles foram incluídos em 1973. Professor, o que diz esses itens aqui, ó? É principalmente o item anterior e o H. Ele fala o seguinte, ó, o anterior está dizendo o seguinte, cara, lá no começo eu não falei para vocês que a atuação da Caixa Econômica Federal se aproxima muito das competências dos bancos comerciais? Essa alteração da legislação que autorizou e possibilitou que a Caixa Econômica tivesse essa grande atuação hoje aí como um banco, como fosse um banco comercial, né? Tá lá, tá certo? Com certeza, mais um concorrente na praça, né? Realizar no mercado de capitais, aqui já parte da Comissão de Valores Imobiliários, o mercado de capitais e valores imobiliários, para investimentos ou revenda, as operações de subscrição, aquisição, distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, realizar, na qualidade de agente do governo federal, por conta e ordem deste e sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional, quaisquer operações ou serviços nos mercados financeiros e de capitais que lhe forem delegados mediante convênio, né? Ou seja, a Caixa Econômica hoje tem uma grande atuação aí no sistema financeiro nacional, uma instituição muito importante. Cai em concurso? Cai, vem comigo. Bampará, 2015, cargo de escriturário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.